Existe uma estratégia de investimentos usada pelos maiores investidores, entre eles o maior de todos aqui no Brasil, o Luiz Barsi, que é conhecido como a estratégia de dividendos. A somatória de todos os dividendos gerou uma renda diária de R$1.015.000. E só para que todos estejam na mesma página, caso você não saiba o que é dividendos, dividendos é quando a empresa reparte com o investidor uma parte do seu lucro. Algumas empresas ficam com todo esse lucro ou para deixar em caixa ou para reinvestir na própria empresa, e algumas empresas repartem uma parte desse lucro com os investidores. Alguns investidores preferem investir em empresas chamadas empresas de crescimento, que são essas empresas que não distribuem dividendos, mas têm um potencial de crescimento muito grande, como é o caso das principais empresas de tecnologia, por exemplo, e alguns outros investidores focam mais na estratégia de dividendos, que é focar nessas empresas que são um pouco mais consolidadas, não têm o potencial de crescer tanto assim, e exatamente por elas já serem grandes, elas distribuem uma parte do seu lucro com os investidores. Beleza, isso são os dividendos. E talvez você que já tem interesse sobre o assunto investimento tenha pesquisado sobre isso e já tenha visto alguma pessoa dizer que os dividendos são inúteis, porque eles saem da cotação da empresa, que é simplesmente um valor da própria empresa que sai e vai para o seu bolso. Então, matematicamente, o dividendo em si não tem lá muita importância. Se você está na fase de construção de patrimônio e o ideal é sempre reinvestir os dividendos, se você vai reinvestir todos os dividendos, não teria por que receber esses dividendos. E o que é uma verdade, se você for analisar matematicamente, é simplesmente o dinheiro que sai da empresa e vai para você, e o certo é você reinvestir. Então, matematicamente, se você está reinvestindo, dá na mesma. São elas por elas, digamos assim. Então, por que grandes investidores como o Luiz Barsi focam na estratégia de dividendos? Eles com certeza sabem de alguma coisa que você ainda não sabe. E são 3 principais motivos que fazem os investidores focarem na estratégia de dividendo, e é sobre eles que nós vamos falar aqui neste vídeo. Primeiro motivo é o fluxo de caixa que os dividendos geram na sua carteira de investimentos, que trazem um benefício muito grande para toda a sua carteira. Vou te explicar. Quando você investe em ativos que não pagam dividendos, todo o valor desse ativo está dentro do próprio ativo. Então, por exemplo, se você investe na ETF IVVB11, que é a ETF mais famosa aqui do Brasil, que é uma ótima forma, inclusive, de você investir no mercado americano, né? Para quem não sabe, se você investe no IVVB11, com esse único ativo você está investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É um ótimo ativo. Só que o IVVB11 ele não paga dividendos, ou seja, toda a rentabilidade dessa ETF está lá dentro. As empresas americanas pagam dividendos, mas o IVVB11 não distribui esse dividendo com você que tem o IVVB11. Mas esse valor não é perdido, ele é reaplicado na própria cota do IVVB11 e beleza, tranquilo, isso é muito legal. Só que o que acontece? Quando você investe num ativo, por exemplo, no Banco do Brasil ou numa Taesa, por exemplo, que são algumas das ações mais famosas pagadoras de dividendos aqui no Brasil, eles distribuem uma parte da sua lucratividade em forma de dividendos para você. Primeiro que esse dividendo ele é isento de imposto de renda, diferentemente de uma renda fixa, por exemplo, que quando você vende essa renda fixa, vai ter imposto de renda em cima do lucro que você teve. O dividendo é um lucro que vem limpo na sua mão, ele vem isento de imposto de renda, então essa já é uma vantagem. Uma outra vantagem do dividendo é que na hora que você vai reinvestir esse dividendo, você não necessariamente precisa reinvestir no mesmo ativo. Então eu não preciso pegar esse dividendo que eu recebi do Banco do Brasil e da Taesa, por exemplo, e reinvestir na mesma ação. O ideal é que você tenha uma estratégia de investimentos bem definidas. Você tem lá, por exemplo, 30% em ações do Brasil, 30% em fundos imobiliários, 30% em ações do exterior e 10% em criptomoeda, por exemplo. Aí você vai entrar para fazer o seu aporte, colocou lá o valor que você vai aportar, pega esses dividendos que você recebeu e você vai aplicar esse valor naquela classe de ativo que está mais abaixo da sua alocação. Essa é a famosa estratégia de alocação de ativos que já está mais do que provada aí por vários estudos que é uma excelente forma de você investir de maneira sistemática, para você, sabe, não ficar tentando adivinhar aquele negócio de compra na baixa, vende na alta, ficar tentando achar o timing certo. Não, uma forma super simples e facilitada de você investir é você fazer aportes mensais, ter essa alocação de ativos definida, a sua estratégia definida e alocar naquela classe de ativos que está com um percentual mais abaixo do que você
você definiu na sua estratégia. Ou seja, se você pegar o dividendo lá do Banco do Brasil e da Taesa, mas na hora do aporte, por exemplo, os fundos imobiliários ou as criptomoedas estiverem precisando desse aporte, o valor desse dividendo vai para essa outra classe de ativo. Ou seja, o dividendo gerou esse fluxo de caixa que potencializou o seu aporte e ajudou você a rebalancear melhor a sua carteira. Então esse é um primeiro motivo muito importante para você sim seguir a estratégia de dividendos, pelo menos numa parte aí da sua carteira, vai ajudar bastante a potencializar a sua rentabilidade no longo prazo. E só antes da gente falar sobre os outros dois motivos, não esqueça de deixar o seu like para você ajudar aqui o meu trabalho e se inscreva aqui no canal para você receber os próximos vídeos, beleza? O segundo motivo que fazem grandes investidores seguirem a estratégia de dividendos é que empresas que pagam dividendos geralmente são empresas com uma qualidade maior do que empresas que não pagam dividendos. Vou explicar melhor isso aqui. Quando você vai analisar uma empresa para você investir, você não pode olhar somente para o dividendo que ela paga. Existem vários fatores para a gente analisar a qualidade de uma empresa, como por exemplo, se a dívida dessa empresa está controlada ou se ela dá lucros constante e nunca deu prejuízo há bastante tempo. Porém, o dividendo é sim um indicativo de qualidade da empresa. Afinal, se a empresa está distribuindo dividendos, significa que ela está dando lucro e está repartindo uma parte do lucro com os investidores. Então, um segundo motivo para se investir em empresas pagadoras de dividendos é que empresas que distribuem dividendos regularmente, no geral, são empresas de qualidade. E o terceiro motivo que fazem os grandes investidores investirem na estratégia de dividendos é que eles sabem que 10% de lucro através de dividendos é melhor do que 10% de lucro na valorização da cota. Então eu vou dar um exemplo aqui. Se você comparar esses dois ativos, novamente, o IVVB11 e uma Taesa, por exemplo, eu gosto de pegar esses dois ativos para dar esse exemplo aqui, porque eles são dois ativos que tiveram uma valorização parecida nos últimos anos. Então se você pega o gráfico de rentabilidade do IVVB11 e da Taesa, eles estão muito próximos. Só que nesse caso aqui, em que os dois tiveram praticamente a mesma rentabilidade, essa rentabilidade da Taesa é melhor do que a rentabilidade do IVVB11. Por quê? No IVVB11, se você quiser vender esse ativo, você vai pagar um imposto na venda. Então você vai perder uma parte dessa rentabilidade nesse imposto na hora que você for vender. Já a Taesa, grande parte dessa rentabilidade veio através dos dividendos que já são isentos de imposto. Então você já usou esse dinheiro que veio na sua mão para reinvestir na própria Taesa ou para investir em outros ativos da sua carteira que naquele momento eram melhores para receber o aporte do que a própria ação da Taesa. E se você for vender essa ação da Taesa, a gente investe sempre para ficar com aquele ativo e carregar ele para o longo prazo e ficar recebendo dividendos para o resto da vida. Mas se você quiser vender esse ativo, se você vender até 20 mil reais no mês, você ainda tem essa isenção de imposto na venda desse ativo. Então você, durante esse período todo, recebeu os dividendos isentos de imposto e ainda pode se desfazer da posição sem pagar imposto nenhum. Se você tiver, por exemplo, um valor maior do que esse, aí você se desfaz da posição aos poucos, né, até 20 mil, para não pagar esse imposto. Então, além de tudo, você investir em ações pagadoras de dividendos tem essa dupla vantagem na tributação, o que a gente sabe que no longo prazo faz uma diferença enorme na sua rentabilidade. E eu vou sugerir esse vídeo aqui para você, onde eu explico certinho qual é o método Barsi de investir em ações. Como o maior investidor do Brasil investe em ações, vai lá nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante também.